a palavra para nós. Boa noite, igreja. Eu cumprimento a todos aí com a paz do Senhor. Dou boas-vindas, mais uma vez, àqueles que são visitantes, que estão visitando aqui a comunidade Águas Vivas. Alguns pela primeira vez, outros já fazem parte, ainda que como visitantes frequentes, já fazem parte aqui conosco da nossa comunhão aqui na igreja. Todos os anos nós temos uma palavra, e a palavra profética desse ano para nós é o aprofundamento. Então nós viemos aqui desde janeiro, estudando o aprofundamento, estudando quais são as características de uma pessoa que é rasa espiritualmente falando. Nós também debatemos ao longo do ano sobre a quebra de sofismas, que são aquelas mentiras que a gente acredita verdadeiramente que elas são verdade. A gente foi criado muitas das vezes com muitas afirmações que na verdade não procedem da palavra de Deus. E ao longo do ano nós vamos estudando pouco a pouco sobre o aprofundamento. Confesso para vocês que quem estava no culto domingo passado e assistiu a pregação do pastor Elan, quando ele começou a falar de idolatria, eu sempre sento ali no início, ali na primeira fileira, eu confesso que eu comecei a palpitar assim, eu falei assim, pronto, agora ele vai pregar a minha palavra e eu estou sem palavra. Mas a minha palavra estava pronta há uns 2 meses que Deus já tinha me dado. E aí eu fui batendo um papo com Deus durante a semana. Eu falei, Senhor, me ajuda aí, porque tem a ver, mas não é exatamente. E a palavra, ela é dinâmica, ela é viva, ela é eficaz. Então, eu queria pedir para os meninos da mídia abrirem, por favor, nós vamos usar 3 textos. Eu estou aqui com a NVI, ou NVI mesmo. NVI. Em 1 Reis, no capítulo 16, do verso 29 até o 33. E aí nós vamos fazer uma viagem. Eu queria convidar a igreja a fazer uma viagem assim, em como que a nossa vida pode mudar dependendo do nosso posicionamento. Já está aqui? Ótimo. Deixa eu ver. É 16. 1 Reis 16, a partir do 29 até o 33. Isso mesmo. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor Deus reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. O que eu quero dizer com isso? Quando fala que ele provocou a ira do Senhor, não fala só que ele provocou. Fala que ele provocou mais do que todos os outros que já haviam se passado. E aí, quando o pastor fala em idolatria semana passada, eu queria lembrar que muitas das vezes, muitos de nós não temos
um altar físico, visível, que nós idolatramos alguém, que nós prestemos culto a alguém. O risco que eu vejo da idolatria hoje somos nós. É o altar que tem dentro de mim. E é quando eu coloco as minhas prioridades na frente das prioridades de Deus. Essa é uma idolatria que ela passa muito despercebida. Porque hoje nós vivemos numa geração em que as pessoas dizem assim: eu não sou obrigada, eu não preciso tolerar isso, eu não sou obrigada. Outras vezes as pessoas dizem e falam assim: hoje o mundo, né? Mimimei. Quem aí nunca viu uma blogueira virar e falar mimimei? É um mimo, eu estou me dando um mimo. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos o centro. Nós vivemos num mundo que é mau, tanto quanto ou até pior do que no tempo de Acabe, que se casou naquela época com uma mulher de uma outra cultura, que com uma outra religião, que adorava outros deuses, e ele trouxe aquela cultura para dentro do povo de Deus. Nós, muitas das vezes, fazemos a mesma coisa. Nós trazemos uma cultura do mundo para dentro da nossa vida e deixamos de adorar a Deus quando passamos a adorar a nós mesmos. Quando passamos a dar mais importância àquilo que nós consideramos prioridade. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, para ninguém, não vou fazer enquete, mas quantos de nós, muitas das vezes, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque nós estamos cansados, porque nós estamos ocupados com outras tarefas, e a gente às vezes se perde em coisas tão menos importantes do que o Senhor, a ponto de termos que fazer um propósito. Olha, eu vou fazer um propósito essa semana de que eu vou orar a Deus 15 minutos. Isso chega a ser um pouco assim, desconexo, porque eu sou criatura daquele que me criou. E como assim eu não converso com aquele que me criou? Eu não pergunto a opinião do que ele tem para mim, ou do que ele quer de mim. Então, essa idolatria que eu pego aqui é só um exemplo, porque a idolatria hoje é modernizada. A idolatria hoje é uma foto que eu vou lá e posto e eu quero ver quantos likes eu vou receber, quantas curtidas eu vou ter numa foto, quantos comentários, quantas visualizações daquilo foram feitas. O pastor falou de uma das vias, né? O pastor Elan falou semana passada sobre uma das vias da idolatria. E aí eu estou assim, gente, mas idolatria não é só uma. A gente não tem como afunilar tanto, porque são tantas coisas que nos tiram da presença de Deus, que a gente acaba adorando outras coisas, senão a nós mesmos, de forma às vezes imperceptível. E aí, a idolatria, ela faz uma coisa conosco que muitas das vezes nós não percebemos. Ela nos cega. Eu tenho certeza que aqui, nesse contexto de Acabe, chegou um ponto para ele que era tão comum cultuar Baal que para ele se tornou normal. Assim como para nós, a maldade do mundo, a frieza do ser humano, os corações endurecidos, são tão comuns no dia a dia que a gente começa a acostumar com isso. A gente começa a achar que isso é normal, porque a cegueira está em nós. A idolatria ela é capaz de nos cegar. E com isso,
esse espírito de idolatria que fica ao nosso redor, essa cegueira espiritual, ela se avança de tal forma que nós ficamos perdidos. É simples. Apaguem-se todas as luzes dessa igreja e fala assim: encontra o irmão fulano de tal, no escuro. Pode até que se encontre, pode ser que se encontre, mas vai demorar muito. E aí, nessa época, aparece um sujeito chamado Elias, que é um profeta. Que nós não vamos ler o texto, mas Elias simplesmente, ele levanta como uma voz que clama no deserto e ele desafia. Ele desafia Acabe e Jezabel a falar assim: não vai chover. Gente, quem de nós, como ser humano, teria coragem nos dias de hoje de desafiar, inclusive, a natureza e falar assim: não vai acontecer? E pouco tempo depois, ele ora novamente, ele pede a Deus e chove. Aquilo simplesmente foi a manifestação do poder de Deus para com aquelas pessoas, para provar para aquelas pessoas daquele tempo que existia e existe um Deus que está acima de todos os outros deuses. E aí, Selmar? E aí agora nós vamos dar um pulinho lá em Isaías. Isaías capítulo 6, no verso 1 a 13, que é um texto que já foi lido aqui, mas eu acho válido. O título do capítulo é assim: o chamado de Isaías, que diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouviu a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Esse texto foi falado aqui quando nós começamos a estudar sobre alargar a nossa visão, sobre abrir a nossa visão. Então, primeiro eu trago um texto que fala da idolatria, que causa uma cegueira espiritual. E agora, o segundo texto, ele vai nos falar de uma autorreflexão que o profeta Isaías tem sobre si. É algo que nós só somos capazes de fazer quando nós somos verdadeiramente tocados pelo Senhor. Porque se eu for levar em conta somente a minha consciência, eu vou dizer que está tudo bem.
Muitas das vezes eu sou uma pessoa politicamente honesta, moralmente tranquila, pago minhas contas em dia, não brigo com ninguém, sou de boa com meus vizinhos, e a minha vidinha segue normal. Mas a única pessoa que é capaz de sondar o meu coração, como é dito pelo salmista lá no Salmo 139, é o Senhor. E aí no dia que o rei Uzias morre, que era uma pessoa de referência para esse profeta, ele fala, eu vi o Senhor, e ele estava num alto e sublime trono. E quando ele vê a Deus, ele olha para dentro de si e fala assim, pronto, lascou, eu sou um camarada ordinário. Se fosse nos dias de hoje, seria essa expressão. Gente, deu ruim. Eu não sou boazinha, eu não sou politicamente correta, eu não sou nada do que as pessoas veem em mim. Na verdade, eu costumo dizer muitas das vezes para os meninos do Comunidade em Ação, né, como o pastor disse, a gente cuida da população em situação de rua aqui, eu falo assim, eu sou boazinha até você pisar no meu pé. Pisa nele que você descobre quem é Selmar. Eu tenho filho, eu tenho um monte de gente aqui que é pai, que é mãe, mexe com o filho da gente. Se não tiver o domínio próprio, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a força de Deus dentro de nós, o bichinho sai para fora. E aí Isaías pega e vira e fala, ai de mim. Gente, é muito sério, porque assim, eu não sou capaz de julgar ninguém, assim como ninguém é capaz de julgar o que está dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. Mas Deus pode. E nesse momento de 15 minutos que foi convocado aqui durante toda a semana, é um momento que a gente pode usar para falar assim, e aí? O que tem dentro de mim? Será se tem amor de verdade dentro de mim? Será se tem paz? Que eu encontro no culto de domingo à noite com todo mundo, e é muito legal eu estar bem vestidinho e falar assim, a paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Às vezes eu vim brigando de lá até aqui. Aí eu chego ali na porta, tem alguém muito sorridente me esperando, e eu retribuo. Mas quem sabe como está o meu coração, assim como quem conhecia o coração de um profeta, eu não estou falando do Zé das Couves da esquina ali, que era qualquer um, não, eu estou falando de um profeta. E ele tem aquela autoconsciência, ele fala de si mesmo, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E vamos combinar, essa realidade é a realidade de todos nós. Se a gente não obtivesse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nós não estaríamos nem aqui. Ponto. Essa é uma verdade. Não tem como eu dizer que, mas é assim, e eu vou tentar justificar de outro jeito. Não, não tem justificativa. Se a gente for parar para pensar, a nossa realidade é essa. A gente tinha que chegar perto de Deus todos os dias e falar assim, ai de mim. Porque se não fosse a presença do Senhor, eu queria pular no pescoço do primeiro que me irritasse no trânsito às 7 horas da manhã. E como tem sido difícil? Uns vão passar aperto no trânsito, outros vão passar aperto no trabalho, outros vão passar aperto dentro de casa com a família, outros vão ter problemas com diversas outras situações. Tem semana que você tem que matar um leão por dia. Ainda tem um meme que fala que se bastasse só o leão, você tem que desviar das cobras, você tem que não sei o quê, e você vai desviando das dificuldades do dia a dia. Essa é a nossa realidade. E aí agora nós vamos para um último texto, né? Porque assim, aqui nós vimos que a nossa visão, ela pode ser fechada pela idolatria, mas ela também pode ser aberta quando nós
nos encontramos com o Senhor, né? A glória de Deus, ela nos é revelada quando nós temos o nosso momento com Deus. E aí agora eu vou pedir para os meninos abrirem, lá em Ezequiel 47, texto bastante conhecido também. 47, do 1 ao 12. E aí o texto vai dizer o seguinte: as águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi uma água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente começa a ter consciência, e eu falo isso de mim, quando eu retornei para a comunidade Águas Vivas, mais ou menos ali 2016, está fazendo quase 10 anos, às vezes eu ouvia aqui na frente o pastor falando: volta, Jesus. Eu olhava e falava: não volta ainda não, Jesus. Se eu voltar agora, complica para o meu lado. Eu não sou crente o suficiente, não. Aí passaram-se os anos, ele: volta, Jesus. Eu falei: não volta ainda não, Jesus, porque eu não estou pronta ainda não, tem muita coisa para consertar. Até um dia que eu estava dentro do Comunidade em Ação, eu falei: Jesus, volta logo que está difícil. Eu falei: olha, o meu discurso mudou. Isso quer dizer que algo dentro de mim mudou. E o interessante é que essa transformação, ela pode acontecer dentro de cada um aqui. Essa transformação, ela vai acontecer porque o dia que a gente permitir que essa água flua através de nós, ela é remédio, ela é alimento, ela nos limpa, ela nos purifica. Então nós precisamos, sim, aprofundar. Essa é a palavra que foi nos dada. É sobre essa palavra que nós já vimos inúmeras pregações aqui. E eu não sei se alguém aqui já teve experiência de fazer mergulho em praia quando vai. Geralmente são praias assim, para o lado da Bahia, que são mais nordestes. As águas são um pouco mais claras. E eu já tive, há muitos anos atrás, a oportunidade de fazer esse mergulho.
Quando a gente faz, eu nunca fiz aquele de cilindro, não. Eu fiz um mergulho de superfície, que você vai até um determinado local, que geralmente é um recife de coral. A maré enche, os peixes ficam represados dentro do coral. Você mergulha ali só com aquele instrumento que tampa o seu nariz, mas você tem a visão do que é o fundo do mar, porque você está muito longe da margem. E quando eu fiz essa viagem, que eu fiz esse mergulho, eu experimentei algo que assim, eu nem sabia o que era ser crente, gente, eu não sabia nem o que era ser cristã. Mal eu sabia que Deus existia, que Ele estava em algum lugar, que Ele tinha muito poder, mas assim, era uma relação totalmente distante. Mas eu vivi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Quando a gente mergulha, especialmente quando você tem a oportunidade, o privilégio de ver a grandiosidade da natureza, como eu vi, deixa eu falar, você não consegue lembrar de nada. Você não pensa em mais nada. Você não lembra de ninguém. Porque é tudo tão diferente, é tudo tão silencioso, que a experiência que a gente tem é simplesmente assim, deixa eu olhar mais de perto, deixa eu aproveitar isso aqui, porque essa não é a minha realidade. Eu não mergulho todo dia. Sabe esses 15 minutos que foram convocados? É esse mergulho. É esse silêncio que a gente tem que buscar, de silenciar tudo que está ao nosso redor. É filho chamando, é telefone tocando, é um pedindo, o outro falando. A gente tem que experimentar esses 15 minutos assim, não sei, acorda mais cedo, dorme mais tarde, faz qualquer negócio, mas assim, foge. Porque assim, quando a gente tem essa experiência de você olhar assim e falar assim, não se ouve mais nada, você desliga. Eu vi peixe desse tamanho passando assim, ó, na frente dos meus olhos, e olha que assim, eu nem sou fã dos peixes, eu gosto deles lá mesmo, no habitat natural deles lá, mas assim, era tão lindo, que eu nunca mais esqueci. Isso deve ter uns 20 anos, eu era muito nova quando eu vivi essa experiência. E eu falei assim, é impressionante. E do jeito que eu fiz, era uma forma que não me causava dano, porque não era um mergulho perigoso. Não era um mergulho que me colocaria, vamos dizer assim, em risco, igual um mergulho de cilindro. E aí, o que acontece? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar essa proposta? Já que é um negócio tão bom. Porque quando a gente está no raso, a gente tem o controle. Quando eu estou lá na beiradinha da praia ou da lagoa, seja lá onde for, até no batistério aqui, ó, se eu molhar só o pezinho, só o tornozelo, quem continua mandando no resto sou eu. E aí, como o texto diz, à medida que a água ia subindo, eu perco esse domínio, eu perco esse controle. E qual é a minha dificuldade, além da perda de controle? Porque o ser humano é altamente controlador, ponto. Né? Qual é a minha dificuldade? É que se eu mergulhar bem fundo, tem um negócio que acontece com a gente aí, só quem gosta de física vai pegar o estalo da coisa. Quanto mais eu aprofundo, maior é a pressão sobre nós. Quanto mais fundo eu vou, mais a pressão aumenta. E aí muita gente corre porque não quer ser pressionado. Quanto mais conhecimento eu tenho do Senhor, quanto mais conhecimento eu tenho da palavra, mais eu sou cobrada. Porque assim como Isaías, que naquele momento em que ele vê a Deus, ele tem a consciência de si, quanto mais eu for limpa pela palavra, mais eu vou me cobrar. Às vezes a cobrança ela não vai vir do pastor, ela não vai vir do líder de célula, não vai vir
do parente, do marido, da esposa, a cobrança ela tem que partir daqui. É o Espírito Santo que vem te dar aquele cutucão assim, fala assim: ei, essa atitude sua aí foi de Cristo? Tem Jesus na sua atitude? É por isso que a gente corre desses 15 minutos. É por isso que a gente corre da intimidade com Deus. É por isso que a gente tem tanta resistência. Chama para a semana de oração. Parece uma meia dúzia de gato pingado lá, e olha que nós não podemos nem reclamar, porque aqui tem um quórum legal. Mas vai lá para a semana de oração, lá na praça. Tem horário que fica vazio. E qual que é a dificuldade? Gente, nós estamos orando pela cidade. Que vão combinar, está precisando. Esses dias eu estava comentando com o pastor Bruno, e é um fato. Caratinga, infelizmente, a taxa de homicídio está uma coisa absurda. A violência está uma coisa absurda. Nós não somos uma cidade tão grande para ter tanta dificuldade do ponto de segurança pública como nós estamos tendo. Em outros anos, para quem acompanha essas orações na semana de oração, que antes eram feitas na IHOP, eu já vi cidades vizinhas todas sendo destruídas por chuvas e nós ficamos ilesos. Porque nós orávamos para que não acontecesse nada com Caratinga. Quantas foram as vezes que nós oramos para que Caratinga fosse livrado de chuvas tempestuosas? Eu não tenho dúvida que oração e súplica, ela é capaz de mover o coração de Deus. A intimidade com Deus, ela tem que ser a nível, às vezes, porque a palavra fala que Deus concede o desejo do nosso coração. Sexta-feira eu tive um dia bem complicado e no final do dia eu falei assim: Deus, eu não sei nem por onde que eu vou começar. Porque assim, era uma coisa assim, em cima da outra. E aí quando eu fui resolver uma delas que eu achava assim, muito improvável de que eu conseguisse resolver. Gente, eu mandei mensagem para a pessoa, totalmente desacreditada: olha fulano, eu estou te mandando aí porque não deu certo. Mas já esperando que essa pessoa me responderia assim: sinto muito, não posso fazer nada. E aí, eu larguei o telefone de perto assim um pouco, fui fazer outras coisas, e quando eu pego o meu telefone, essa pessoa me responde assim: ô Selmar, eu vou mandar para lá. Não é assim, o correto que aconteceu, né? Ninguém teve culpa, mas assim, nós vamos trocar. E o problema foi resolvido. Gente, para mim aquilo ali, assim, porque já era uma segunda troca de um produto que nós adquirimos, que é o óculos do Bruno, que eu olhei assim e falei: mas não é possível, que deu errado 2 vezes, e agora, poxa, o dono da ótica não tem culpa. E o dono prontamente virou e falou assim: não, estou mandando a receita para lá, eu já fiz o pedido. Parece coisa pouca, mas assim, é um pouco que vai desgastando a gente, assim, é um probleminha aqui, é outro probleminha ali, é uma coisinha aqui, outra ali, e é assim que nós somos sufocados às vezes no nosso dia a dia. Eu costumo dizer para os meninos que ninguém aqui vai tropeçar na pedra Itaúna. Não são as grandes coisas que nos tiram do caminho, são as pequenininhas. São as pequenas coisas que vão te roubando no dia a dia. Às vezes é alguém que te dá um bom dia de forma errada. Às vezes é alguém que às vezes nem te deu um bom dia. Às vezes é alguém que te respondeu de mau jeito. E isso tudo vai fazendo com que eu coloque pessoas no altar do meu coração, que eu me magoe com pessoas, que eu permita que o meu coração não seja ocupado pela única pessoa que deveria ocupá-lo. Então, qual que é vamos amarrar isso tudo. A cegueira espiritual,
seja a idolatria, seja as vezes em que nós realmente nos desligamos daquilo que Deus quer para nós, ela vai sempre precisar. Deus sempre vai levantar uma voz para virar e falar assim: vai secar e vai chover, igual Elias fez na época de Acabe. Da mesma forma, hoje, nós temos o Espírito Santo que vai fazer aquilo que foi feito com Isaías. Escuta aqui, você não é digno de nada. Você é um miserável, carente, pecador, necessitado da graça de Deus. Mas e aí, qual que é o consolo que tem para nós? Afunda que depois que você passar por todo o processo, você vai parar lá do outro lado da margem. E quando você chegar lá no outro lado da margem, você vai ver que lá tem flores, tem frutos, a água cura, a folha, o fruto alimenta, e você vai ter a vida eterna. Aprofunde. Essa é a mensagem que eu trouxe para nós. Que Deus trouxe para mim, Ele falou assim, eu falei, gente, quando eu trouxe 3 textos assim, e são 3 textos que dariam 3 pregações completamente diferentes, eu falei, caramba, como é que eu vou amarrar isso tudo no final? Eu quero dizer que no final, para quem topou aprofundar, tem o galardão me esperando. Tem um outro lugar me esperando. Tem um lugar esperando cada um de vocês. E é esse lugar. Eu não estou falando de um lugar confortável, quentinho, legal. Aqui hoje não. O que não é impossível. Mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista espiritual, sabe aquele dia que está pesado? Sabe aquele dia que está difícil? Então, é nesse dia que você tem que ir lá e enfiar a sua cabeça dentro da água que é Cristo, e falar assim, então, deixa eu esconder aqui dentro, porque aqui eu não vou ouvir mais ninguém, aqui não vai ter mais ninguém que vai ser usado pelo inimigo para vir buzinar coisas na minha cabeça, porque você sempre vai achar um desviado, um enviado, para virar e falar assim, isso mesmo, desiste, larga de mão, você vai orar para quê? Então é essa que é a nossa realidade. O mundo está aí, gente, a maldade está aí, a descrença está aí. Há pouco tempo eu ouvi de uma pessoa que essa pessoa disse assim, olha, no final das contas, sabe o que é? Deus não vai voltar aqui a coisa nenhuma. Que dó que eu tenho dessa pessoa. Porque se para nós que cremos que Cristo vai voltar, e nós temos a esperança de que nós seremos levados, tem dia que a coisa está apertada, você imagina quem não acredita nisso. Que vida triste, de eu achar que eu estou aqui passando por essa terra, que eu vou viver tudo o que eu estou vivendo aqui, que eu não vou levar nada daqui, mas que nem, eu não posso mudar nada, porque afinal de contas Cristo não vai voltar. Ah, Deus já desistiu desse negócio, Deus vai voltar aqui não. Chega a ser assim, desesperador, eu pensar que tem gente que crê nisso, e essa pessoa não é a única. Então, para resumir, gente, nós podemos ser os Isaías do dia de hoje, os Elias do dia de hoje. Nós podemos ser esse homem que é Ezequiel, que atravessa e aprofunda o rio. Nós podemos abrir a nossa visão espiritual, porque o dia que nós tivermos a nossa visão espiritual aberta, isso vai ser um divisor de águas na nossa vida. Assim como eu percebi que um dia eu falava, ó Jesus, não volta não. E aí um dia eu falei assim, volta Jesus, porque já deu. E eu lembrei, eu falei, olha, meu discurso mudou. Algo virou, a chave virou. Os meus intuitos são outros, os meus propósitos são outros. Nós podemos sair da decadência, da condenação, para o avivamento. Deus, Ele quer abrir hoje os olhos de toda a igreja, dos filhos,
para que nós possamos ver o que Ele está fazendo e o que Ele deseja fazer conosco. E quando nós ouvirmos do Senhor, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Nós precisamos nos colocar à disposição e dizer assim: estou aqui, eu estou aqui, para falar do Senhor com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com o entregador da farmácia, com a moça que me atende na padaria. Eu estou aqui. Sabe para quê? Para a gente ser parte desse rio, que por onde passar, tudo viverá. Nós temos o poder, não porque vem de nós, mas porque ele flui através de nós. A gente tem o poder de melhorar o dia de alguém ou de destruir o dia de alguém. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz. As pessoas são capazes de sentir dentro de nós o que nós carregamos, o que tem aqui. Nós não podemos julgar ninguém, mas pelas atitudes, sim. Pelos frutos conhecemos, sim, a árvore. E nós precisamos ser dessas árvores que tem depois da margem. Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria orar pela igreja. Senhor, primeiramente, eu louvo o teu nome. Eu quero agradecer, Deus, porque de tempos em tempos, o Senhor, na tua palavra, o Senhor envia profetas, o Senhor envia pessoas que clamam, que nos ensinam, que nos guiam. Hoje nós temos a tua palavra, que é a principal fonte, onde nós devemos buscar a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu quero pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, a nossa visão seja aberta, a nossa visão espiritual seja alargada, ó Deus, e que nós possamos ter consciência, ó Pai, de qual o propósito, porque quando nós conhecemos o nosso propósito, nós não nos afastamos do Deus que nos criou. E por isso, Deus, eu peço que o Senhor abra a visão de todos aqueles que desejam, ó Deus, nesse momento, ter a sua visão ampliada, para que nós possamos juntos, como igreja, alcançarmos mais pessoas, mais almas, e possamos, ó Deus, cuidar de todas elas. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, essa igreja, para que juntos aqui nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Amém.